Analisando então os principais problemas das nossas infraestruturas de transportes, primeiro precisa ficar claro que o modal rodoviário é o mais utilizado no país porque ele foi historicamente privilegiado por diversas políticas públicas que incentivaram então a grande implantação de rodovias no país. Mas também é muito curioso saber que o Brasil já foi um dos países do mundo que teve uma das maiores malhas ferroviárias. E essas malhas ferroviárias que foram implantadas no passado, parece que hoje foram esquecidas, porque transportamos apenas, como vimos, 25% das nossas cargas por elas. Podemos apontar de uma forma geral que essas malhas ferroviárias que foram implantadas no passado são malhas hoje que apresentam uma série de problemas. E dois problemas podem ser apontados como os principais. Primeiro, são malhas muito litorâneas, ou seja, pouco interiorizadas. E segundo, são malhas desarticuladas, ou seja, que não conversam entre si. Olhando para esse mapa das ferrovias brasileiras, podemos perceber então que de fato elas são extremamente litorâneas. O que significa dizer isso? Elas não aparecem na maior parte do interior do território nacional. E isso, na verdade, é uma herança do período quando elas foram implantadas. Ao contrário do que aconteceu no mundo, as nossas ferrovias elas foram implantadas numa época em que o Brasil ainda era um país agrícola e não um país industrial. No mundo todo, as ferrovias foram implantadas principalmente para favorecer a industrialização dos países. No Brasil, não. Portanto, as ferrovias elas foram implantadas para levar da forma mais rápida possível a produção até o porto, a produção agrícola até o porto, e com isso escoar para o mercado externo. Claro que a produção agrícola brasileira era realizada em áreas não muito afastadas então do litoral, justamente porque o objetivo era escoar para o mercado externo. Por isso que essas ferrovias elas não ultrapassam essa linha que eu tracei. Um outro problema é que a maior parte dessas ferrovias foram implantadas por empresas privadas. Cada empresa privada que implantou cada ferrovia implantou do jeito que achava mais conveniente para si. O, a distância entre um trilho e o outro de uma ferrovia, né, de uma malha férrea, nós chamamos de bitola. A bitola ela está associada ao tipo de terreno, ao tipo de carga que vai ser transportado. Como diferentes empresas implantaram as nossas diferentes ferrovias, podemos perceber que várias delas apresentam então diferentes bitolas. Ou seja, se eu quero articular uma na outra, eu vou encontrar dificuldades para isso, justificando então essa desarticulação. Um outro modal que poderia ser muito mais explorado, mas é pouquíssimo explorado, considerando o potencial nacional, é o modal hidroviário. O Brasil tem cerca de 42 mil quilômetros de rios navegáveis, e desses 42 mil quilômetros, apenas 25% é utilizado na atualidade. Podemos destacar aqui dois tipos de problemas. Problemas de ordem naturais e problemas de ordem infraestruturais. Como assim? Problemas naturais que afetam a maior utilização da navegação nos rios brasileiros. Os principais rios navegáveis do Brasil, eles concentram-se na Amazônia, que é justamente uma área muito chuvosa e mais plana. Mas sabemos que na Amazônia o desenvolvimento econômico não é tão forte como no sul e no sudeste do país. Nas regiões sul e sudeste, os rios eles são mais acidentados e não são abastecidos durante o ano todo, porque recebem chuvas tropicais concentradas especialmente no verão. Portanto, se o Brasil quisesse investir mais no transporte hidroviário, nas regiões que mais utilizam meios de transportes, que é o sul e o sudeste, o Brasil teria que investir mais em infraestruturas, construções de barragens, construções de eclusas, que pudessem então regularizar a vazão anual desses rios
além também de favorecer, né, esses desníveis, ou contornar esses desníveis existentes. Uma outra crítica feita ao transporte hidroviário brasileiro é que o nosso país tem um dos maiores litorais do mundo. Poderia muito bem poder utilizar mais a navegação de cabotagem, que é uma navegação feita de porto a porto, ou seja, levar a mercadoria de uma forma mais direta até os portos e depois, para evitar congestionamentos nas rodovias do interior do país, utilizar essa navegação porto a porto. Na sequência, vamos responder mais um exercício sobre o assunto.